que fazer aqui da biblioteca. Lá no escritório não tá pegando bem a internet. Vou ter que solucionar esse problema. Opa, aí vocês começaram a entrar de novo. Tava com um problema, gente. Eu não sei o que tá acontecendo com a internet aqui. Tava tão bom. Ontem mesmo eu fiz uma live e ela entrou certinho, não teve problema algum. Mas eu vou esperar aqui o Diego entrar aqui. Deixa o Diego. Ô, Diego, se manifeste aqui no chat, que daí eu autorizo você a entrar aqui. Então, eu tive que vir aqui na biblioteca. Eu tô aqui, ó, na minha biblioteca aqui, vocês podem ver. Aí, olha só. Vamos lá. Aí, até que enfim. Aí, ó, eu vim aqui pra sala que tá ali uns É, 5 metros ali, 2 metros, sei lá quanto ali do roteador aqui. Porque tá lembrando quando tu veio pra cá, ué. pois é, eu tô jogado numa poltrona aqui com os livros atrás aqui. Mas olha lá, eu escutei até a parte que tu falou que Jesus falou que não compete a nós saber a volta, né, e tudo, e só ele sabia. Então, exatamente isso. Jesus falou que ninguém sabia a data, o dia, ou quando ele iria voltar. Só que o que ele falou, deixa eu só desativar os comentários aqui. Aí. Porque daí o pessoal presta mais atenção e não fica distraindo os comentários ali embaixo. Depois, Verdade. depois do final a gente abre para comentário. Mas Sim. Jesus falou que não competia aos homens saber, né, quando é que ele iria voltar. E, e aí, então, ou seja, a gente não tem como saber. O que Jesus disse é que a gente, de algum modo, poderia saber os dias e as estações, né? Poderia saber mais ou menos a época, e eles Uhum. deixaram algumas dicas. Agora, se é isso que está acontecendo agora, se não é, eu realmente não sei, porque lá no ano, quando foi virar para o ano 1000, mais ou menos, teve também uma crise. Muitos católicos acharam que ia ser o fim do mundo, que ia ser o milênio, etc. e tal. Teve muito surto e tudo mais, e o pessoal achou que era o fim do mundo. Não foi. Então, agora que é o nosso tempo, que a gente sempre acha que é o mais importante, só porque a gente vive nele, às Uhum. vezes a gente acha que é, né? Então, é pandemia, é o Biden, é a China, é a nova ordem mundial, é isso, é aquilo. Então, pode ser que seja o fim do mundo agora. A igreja, ela nunca usou esse pretexto do fim do mundo para atrair as pessoas. A igreja sempre usou o amor, o sacrifício de Cristo, a ressurreição, etc. e tal, que é o que Jesus ensinou, né? É claro que o fim do mundo é uma realidade, mas isso não deve ser a nossa baliza, ou seja, eu vou fazer as coisas porque o mundo vai acabar. Não é assim que faz, Uhum. né? Isso não é vamos dizer, a razão para a gente amar a Deus sobre tudo e todos, né? A razão para a gente amar a Deus é porque Ele fez por nós e por quem Ele é, né? Então, Sim. assim, agora, em relação à vida católica nessa pandemia, o que eu falei um tempo atrás, no ano passado, foi que seria muito interessante essa ausência das missas e dos sacramentos, já que está acontecendo, né? Eu acho que seria interessante porque, de algum modo, isso iria trazer as pessoas à ausência e dar uma certa saudade. Só que o excesso da ausência faz com que as pessoas também se acostumem a isso. Então, por muito tempo não seria bom, como não está sendo. Eu estive agora na missa de quarta-feira de cinzas ontem, 5 horas da tarde, e uma missa que deveria estar lotada estava com, sei lá, 70% da igreja cheia, Que né? isso, é. E essas missas geralmente, sim, fica nego para fora, não É, fica... sim. Né? É como o tríduo pascal, né, de ser sábado e domingo de Páscoa, né? É sempre igreja cheia. Vamos ver como é que vai ser esse ano. Então, assim, de algum modo as pessoas estão perdendo um pouco o sentido e estão se acostumando com uma vida longe da comunidade, se acostumando com uma Uhum. vida em casa, com uma vida reservada, né? Se já se acostumaram e tornaram normal o uso de máscara, que é um negocinho que eu acho absurdo, né? Você achar que isso é normal, né? Sim. O nego já está achando então que sacramento também não importa tanto, a confissão já não importa Uhum. tanto, porque o bispo disse isso, porque o fulano disse aquilo, e ele vai relativizando a vida de fé dele. E Uhum. também, dentro de casa, não se esforça para compensar isso.
Então, tudo bem, você não vai à missa com a frequência que você ia à missa 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, missa diária, você está indo agora só aos domingos. Mas daí em casa não compensa, então você não está rezando mais, você não está fazendo nada. Então eu temo que a nossa fé e que o povo católico fique arrefecido. Fique só preocupado em xingar padre comunista na internet por causa de campanha da fraternidade, o que, ao meu ver, não está errado você reclamar disso, mas não é só isso. A nossa fé é muito mais do que você combater aqueles que estão estragando a nossa fé. A nossa fé é muito mais do que isso. Ela não é apenas um trabalho negativo, não é apenas um trabalho de você combater o mal. É o trabalho de ser propositivo. Jesus disse amai-vos, Jesus disse ide, Jesus disse fazei discípulos, ele disse batizai, ele disse ensinai, ele disse proclamai, ou seja, é uma fé para frente. Ela não é um negócio que a gente apenas vai combater. A gente vai combater, destruir e substituir, que é o que a igreja sempre fez. Ou seja, a igreja pegou o Império Romano, né, destruiu o Império Romano de certa maneira e o substituiu. É isso que a igreja fez. A igreja pegou o Império, que no começo era muito pujante, muito forte, um dos auges do Império Romano, e ela sobreviveu à queda do Império Romano e o substituiu. Tomou conta daquela estrutura, e quando ruiu o Império, ficou a igreja. Né? Uhum. Então, e mesmo quando a igreja foi para o Oriente, ficou lá em Bizâncio, né, Constantinopla, ela permaneceu. Né? Então estava lá também a igreja. Quando o Império de Bizâncio caiu, a igreja estava lá também. Então, a igreja é um movimento de substituição das ruínas, da falência dos projetos humanos. Então, é a mesma coisa com o corona. A gente tem que pensar isso. Quando sair o corona, vai ficar o quê? Verdade. O que é que vai ficar no lugar? Vai ficar... Né? Se é que vai acabar isso, né? Porque cada hora... Não, agora... É verdade, cara. O Biden disse que agora nós temos que usar 3 máscaras, né? Misericórdia. 3 máscaras e um cara aí de Oxford, acho que foi o doutor... Não, foi o doutor Fauci, que é lá o braço direito do Biden lá para a pandemia, diz que isso pode durar mais 10 anos mesmo com vacina. Então, cara... Loucura. E se durar mais 10 anos, o que é que nós vamos fazer como católicos? Eu realmente não sei, entendeu? Mas nós vamos ter que voltar para as catacumbas. Sem sacrifícios, né? Sem missas, esse mundo vai ser destruído. Uhum. Então, verdade. assim, e vai muito, Diego, dos católicos pegarem os seus padres, pegarem os seus bispos e simplesmente incentivarem-nos a voltar e a fazer missa. Porque os padres estão fazendo missa de qualquer jeito, não estão confessando o povo. Agora que é a época de quaresma, começou ontem, agora que é a época de confessar o povo. Se você está cheio de velhinho, gente que está com medo de pandemia, não sei o quê, faça um confessionário com plástico do lado, passe um fio para você falar com a pessoa por telefone através do vídeo. Não sei. A criatividade humana é infinita. E um jeito, mas não deixe de cuidar das pessoas e salvar almas, né? Porque daí tudo vira pretexto para vagabundagem. Tem muito... Desculpa, é horrível que eu vou falar, mas tem padre que não quer trabalhar, que não quer exercer o seu ministério. Tem bispo que está gostando, que não está fazendo nada, né? Não está tendo problemas nas paróquias, etc. Né? Então, assim, os fiéis têm que incentivar e pedir. Nós queremos sacramentos, queremos mais confissão. Agora é época de quaresma, nós precisamos disso. Então, os fiéis têm este direito, este dever, segundo o próprio direito canônico da igreja, o próprio catecismo. Você tem o direito de manifestar suas necessidades espirituais aos seus superiores hierarquicamente na igreja. Você tem esse direito e o dever de fazer isso, como fiel. Você também é parte da igreja. Então tem que pedir, não tem jeito. Verdade. Bernardo, não é de se assustar também que, de alguma forma, esse esfriamento vem de uma certa imanentização da nossa fé já advinda de anos, né? E tudo. E de algum tempo para cá que parece que a chave mudou, né? Assim, na mente, na concepção assim, da maioria do povo, né? Que antes não haveria talvez um movimento assim de tantas confissões, de querer comungar tanto, né? De rezar e de vigília, né? Pelo menos eu, particularmente, não via isso. Em que medida que você vê, por exemplo, também essa questão, né,
da influência mesmo da teologia da libertação, né? Agora, nesse ponto, né? Olhando agora dentro também desse olhar do grande reset, né? O que que ela, às vezes, contribui para isso? A teologia da libertação contribui para jogar nossa fé no lixo. Em que sentido? Porque a nossa fé ela depende de uma coisa que não está apenas na história. Ou seja, não está apenas neste mundo, ela depende do outro mundo. Depende do mundo que a gente chama de céus, ou que você chama de transcendência. É o além-mundo, né? Além da nossa realidade aqui, que é a realidade dos anjos, dos demônios, dos anjos caídos, a realidade dos espíritos malignos, dos principados, das potestades, dos tronos, dos domínios, toda aquela hierarquia angelical, é o domínio onde está Nossa Senhora, onde estão os santos e as hostes celestes, é o domínio onde está Nosso Senhor, onde está Deus Pai, toda, né, vamos dizer, o Supremo Conselho, né, como é chamado, né, tanto que toda a missa, quando a gente reza, né, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, né, e em latim, a gente diz Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sabaoth em hebraico, na verdade, ela significa o Deus que é o Senhor das hostes, das miríades, né? Ou seja, daqueles seres que estão numa outra dimensão, como queira chamar. Então, a nossa fé está ligada a esse mundo. É de lá que veio Cristo, né? Lá do trono eterno onde ele esteve, né? E daí ele encarna aqui, ele desce, ou seja, existe uma interpenetração do outro mundo nesse aqui. É um negócio muito louco. E é verdade. Se eu Sim, disser sim. que é assim, é fácil de entender, a gente está 2000 anos escrevendo sobre isso. Sim. Então, Deus eterno encarna, né? Ou seja, e propõe a ser morto pela sua própria criação. Ou seja, o mundo que eu criei para ser lindo, maravilhoso, para que eu possa ter uma comunhão de amor, é um mundo que quer me matar. E ele permite que isso aconteça. E perdoa todo mundo, né, que está disposto. Né? Ele diz, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Veja, então, a história do evangelho é essa, né? E depois tudo que Jesus deixou aqui para nós de ensinamentos, etc. Aí a teologia da libertação vem dizer assim, não, como disse um padre outro dia, que eu recebi um vídeo, meu Deus do céu, quase arranquei os cabelos. O padre falou assim, não, olha, veja, Jesus não morreu para salvar para morrer pelos seus pecados, para salvar você. Ele morreu em primeiro lugar para ser um exemplo de mártir político. Aí depois, talvez venha essa história de expiação dos pecados e não sei o quê. Falei, porra, da onde saiu esse padre, meu Deus do céu? Do colo do Boff, do colo do Marx, do colo do Frei Beto, né? Então o que acontece? A sua fé fica absolutamente imanentizada, ela fica ligada nessa história. Ou seja, todo aquele aspecto transcendente, celestial da nossa fé, o aspecto espiritual, é abolido. Ou seja, se Cristo é apenas um mártir político, ele não precisa ter encarnado. Ele podia ser inspirado, mas que ele teve um insight filosófico, né? Ou seja, a nossa fé ela não depende mais de uma encarnação de Deus, de uma intervenção do Criador na criação. Não, depende da atitude humana, do esforço humano conjunto, do coletivo humano para transformar essa realidade, para transformar as estruturas, para transformar a sociedade, as leis, o sindicato, a escola, o nosso sistema judiciário, para transformar o modo como a gente compreende a família. Então, segundo a teologia da libertação, é isso que serve a nossa fé. Jesus nos deixou um exemplo de como transformar as estruturas. Olha que negócio idiota, que coisa pequena, que coisa mesquinha. Então, a nossa fé se resume, na verdade, não numa fé, mas numa atitude de libertação das estruturas. O problema não está em mim. Não é que eu tenho um pecado e eu sou o pecador porque eu herdei isso de Adão e eu também sou uma porcaria e eu cometo pecado e sou responsável pelos meus atos. Não, o problema é que a sociedade está mal organizada, o problema é o sistema econômico que é injusto, o problema são queimadas da Amazônia, é isso que me faz ser uma pessoa ruim. Então nós temos que ir lá mudar esse negócio para que aquilo me mude. Eu digo, porra, eu não sei de onde está isso no Evangelho.
né? Uhum. Então, como é que isso contribui para o reset? É óbvio que contribui, porque você acaba com a resistência das pessoas. Ou seja, as pessoas vão se tornando cada vez mais pequenas interiormente, perdendo Uhum. a sua possibilidade de ser grandes espiritualmente e perdendo a Uhum. capacidade de resistir a isso. Quem consegue resistir a uma coisa dessa, se não a igreja? Uhum. Se eu me tornar apenas um ongueiro, que é o sonho desse povo, que eu me torne um membro de ONG, que eu transforme a Igreja Católica numa ONG, né? É óbvio que eu vou trabalhar para eles, em vez de combatê-los. Se o meu objetivo é mudar a sociedade, fazer um mundo melhor, entendeu? E não Uhum. salvar almas, é óbvio que eu vou estar contribuindo, eu vou querer contribuir para o grande reset. Porque o grande reset vamos dizer, é a mudança total de todas as estruturas. É a Sim. reconfiguração da sociedade que essa turma tanto quer. Então, a teologia da libertação, ela enfraquece. Tanto que você pode ver, cara, esses caras que são os poderosos do mundo, esses Bill Gates, esses George Soros, essa turma toda, eles pegam o seu rico dinheirinho que eles ganham no capitalismo e dão todo para os comunistas. Dão todo Uhum. o dinheiro para os comunistas, dão dinheiro lá para as ONGs aqui no Brasil, etc. Por quê? Porque essas pessoas desestruturam a sociedade. E quando a sociedade estiver desestruturada, eles, através da burocracia, através de leis, regulações, medidas provisórias, através de conselhos, etc., conseguem reorganizar a sociedade a seu modo, a sua vontade. Uhum. Porque eles compram a consciência de todo mundo, inclusive dos comunistas. Não tem Uhum. gosto mais de dinheiro desse mundo que comunista. Pode ver. Você que está me assistindo aqui. Na sua cidade, Ah. eu vou ler a sua vida agora. Atenção. Na sua cidade, o padre da paróquia mais rica é o padre comunista. É ou não é? Eu vou até habilitar o comentário aqui. Vocês aqui, digam para mim. O padre da cidade de vocês não é, da paróquia mais rica, não é o padre comunista? Na minha cidade é. Se não for Eles comunista, gostam. Oi? se não for comunista é maçom, com certeza. Ah, bom. De qualquer maneira, é da turma do garfo. É. Pode saber que é difícil o padre da paróquia mais rica de uma cidade ser um padre ortodoxo, um padre certinho. Olha lá, ó. O Rick Sou já falou que é verdade. Ela, Marcelo também. Ó, tá todo mundo concordando aqui comigo. Eu sei, gente, que Ah, esses caras não podem ver dinheiro. Vai ser um treco impressionante. tem tara. É tara. É. Bernardo, quando você está falando da teologia da libertação, de alguma forma, às vezes sem querer, ela dá um insight, né, para o anticristo, né? Porque se alguém resolver todos esses problemas, não vai precisar de eu fazer nada. E aí, como que vai concorrer à minha suposta salvação, né? O padre Júlio, né, Mainvielle, né, que o autor desse livro aqui, acho que tu conhece, o Ecclesia Sua, sobre o progressismo cristão, Deixa eu tirar. ele tem uns Ô, rapaz, comentários, esse livro é ótimo. é, ele tem uns comentários escatológicos muito, muito bacanas. E ele fala que uma das coisas que a gente pode perceber que essa volta do anticristo e como que nós como católicos respondemos a esse chamado é a supressão da Eucaristia, é a dificuldade de encontrar a Eucaristia, né? E Pronto. é o que a gente está vendo assim, diante dos nossos olhos, né? Cada vez mais o Estado também tomando parte da jurisdição espiritual, né? Coisa que, né, já é diabólica lá pelos contratualistas, né? Rousseau, né? Aquela turma lá, Hume, né? E tudo mais. E ele também disse que sobre aquela passagem de Tessalonicenses que o que talvez iria fazer com que essa mão não pesasse tanto seria o cultivo e o amor à verdade. E aí eu pergunto, né, e questiono também, o que é a verdade para o que se está se chamando de igreja hoje, né? Porque de alguma forma dá para perceber que, ao que parece, né, existem dois lados, né?
um lado que está alinhado, né, parece às grandes burocracias, e outro que quer viver uma fé piedosa, né? O que é verdade? Para essa gente. Bom, primeiro, para os comunistas, a verdade é a revolução. Uhum. Ou seja, a verdade é aquilo que contribui para o processo revolucionário. A verdade é a atitude revolucionária subversiva. A verdade é isto. Neste momento, pode ser que daqui 20 anos, naquele momento histórico, a atitude revolucionária seja outra, e aí eles releiam o passado e digam, não, é errado aquilo que aconteceu no passado. Pode ser, Uhum. acontece isso, né, o revisionismo. E para o globalista, a verdade é apenas outra também, é o poder. Na verdade, para ambos é o poder. Sim. A verdade não existe, meu cara. Você acha que esses caras estão preocupados com a verdade com V maiúsculo? O que esses caras estão preocupados é com o poder e com o dinheiro. Nosso Senhor Jesus sempre disse isso, né? Que a raiz de todos os males é o dinheiro, que as pessoas querem o poder, os dominadores. Então, assim, e poder, gente, não é apenas estar à frente das instituições. Veja aí, quer um exemplo claro do nosso dia de hoje? É o caso desse deputado aí que foi preso, Daniel Silveira, e o presidente Bolsonaro não pode fazer nada. Ou seja, ele tem o mais alto cargo no país e não tem poder. Sim. Ou seja, não confundam cargo e direção de instituição com poder. Uhum. Isto não é nada. Não é nada. Uhum. Se você chega à frente de uma instituição e ninguém te respeita, ninguém te obedece, na verdade, você não tem poder algum. Então, isso é uma coisa muito séria. Então, por exemplo, quantas pessoas sabiam daquele sindicalista norte-americano chamado Horsbut ou Hodgers, uma coisa assim, eu não me lembro o sobrenome dele. O sobrenome dele era mais ou menos assim. Que, segundo a revista Time, foi o cara que organizou todo o esquema da eleição americana do Biden, com as empresas de tecnologia, com os multibilionários, com os sindicatos, com as empresas multibilionárias, com os bancos, com a mídia, com as empresas de armas, com os ativistas Black Blocs, com os Black Lives Matter, com os antifas, com o Partido Republicano, inclusive, e com o Partido Democrata. Com esses 12 grupos. Este cara que ninguém conhecia mandou nas eleições dos Estados Unidos e ninguém soube. Vou saber só agora. Esse cara, ele é chefe de um sindicatinho lá nos Estados Unidos. Sindicatinho não, um sindicato grande, mas ele, assim, situações normais de temperatura e pressão, né? Se fosse só o cargo dele de chefe de sindicato, ele não teria esse poder todo. Agora, ele conquistou isso através da influência, etc., da sua capacidade. Ou seja, ele era um homem que tinha um cargo muito inferior ao poder real que ele tinha. Né? Então, esses caras querem grana e poder. Mesma coisa, ambos. Entendeu? E que contradição, né, na chamada era da informação, no fundo nós não sabemos ainda quem manda no mundo, né? Quem está por trás, não né? não sabemos. A gente tem algumas pistas, mas eu sempre acho que as verdadeiras cabeças a gente dificilmente vai conhecer. Né? Que quem é o cara mesmo. Como esse caso, por exemplo, da eleição americana, que eu li essa reportagem, aquilo para mim, pô, foi uma surpresa. Eu falei, pô, que interessante você saber que todo aquele esquema que aconteceu na eleição do Trump não foi uma coisa mais ou menos organizada, foi uma coisa pensada com 4 anos de antecedência, pelo menos. E que tinha milhões e milhões e milhões e milhões de dólares, né? Conta lá nessa reportagem também que só a fundação do Mark Zuckerberg doou 300 milhões de dólares. Isso aí dá 1,5 bi de reais. Bi de Bernardo, com B. 1 bi. Dinheiro demais, você tá doido. A gente aqui às vezes brinca, né, que se o teólogo da libertação fosse mesmo de verdade, ele ia querer Jerusalém Celestial. Porque lá as ruas vão ser de ouro, né? Lá vai ter coisa, vai ficar querendo fazer Jerusalém aqui, mas não dá não. Essa é boa. Mas, Bernardo, sobre essas big techs, né?
essa chamada era do tecnicismo, né, e tudo. O Padre Júlio também tem um outro livro, acho que não está traduzido ainda não. Você já ouviu falar sobre da cabala ao progressismo cristão, se eu não estou enganado. Não E, conheço. Só uma coisa que sim, aqui nos comentários, o Luca Matsubara pode está falar. perguntando onde ele encontra essa reportagem. Essa é uma reportagem da Time, a revista Time. Se escreve Time. E chama-se. Ai, é algo do tipo assim, como o partido o grupo das sombras, eleição das sombras, Shadow Election, uma coisa assim. Procure por isso, ela tem mais ou menos umas 3 semanas aí, essa reportagem, pela revista Time. Não é difícil de achar, não. Uhum. Desculpa aí, diga lá, meu querido. Não, não, tranquilo. E o Padre Júlio, nesse livro, ele fala como que esse aspecto, né, do tecnicismo exacerbado, ou seja, da mecanização, de alguma forma é aquela tentativa do homem simular algum poder que ele não tem, né? E é interessante que é como se esses poderes tirassem de nós elementos naturais que nos fazem, de alguma forma, transcendência, né? A liberdade, o amor, coisa do tipo. E vem também aquela questão, né, do transhumanismo, né? Aquela coisa horrenda, né? Toda que se tem. No fundo, essas big techs, elas querem sufocar a verdade, né? Se não matá-la novamente, né? O E, que, o que esses grandes planos de tecnologia querem, no fim, é destruir o máximo de, de relação que ainda nós temos com a criação original. Ou seja, acabar, inclusive, com o corpo humano. uhum, Isso eu ouvi a primeira vez em 2000, eu vi a primeira vez em 2015, mais ou menos. Foi 2015 ou 2000, por aí. Não, 2016. Em 2016, eu tive uma palestra com um intelectual espanhol chamado Jesus Trillo Figueroa. Eu tenho uma série de livros dele ali. E o uhum. Jesus Trillo Figueroa, ele deu uma palestra sobre o transhumanismo e o que ele chamou de ciborguização do ser humano, ou seja, transformar o ser humano num ciborgue. Eu olhei aquilo e falei, acho que esse velho tá meio viajando, né? Só que esse cara tá montado na razão. Quando você pega, por exemplo, aquele estudo aquele projeto, na verdade, que eu vi tem muitos anos atrás, um projeto chamado, à época ele chamava Rússia 2045. Eu não sei como é que se chama esse projeto hoje, mas chamava-se Rússia 2045. E esse projeto era uma iniciativa, deixa eu tirar os comentários aqui. E esse projeto, é porque fica me chamando a atenção, cada vez que aparece um comentário, eu fico querendo ler. Tranquilo. E esse projeto chama-se Rússia 2045. Vocês conseguem encontrar ele no Google, facinho o site. Vocês vão ver que Uhum. eu não estou mentindo. Esse projeto é antigo pra caramba. Isso se não tirar o site não, mas certeza que está lá. E esse projeto chamado Rússia 2045 tem apoio do Google, da Amazon, da Universidade de, sei lá, de Hong Kong, da Universidade de não sei aonde, dos bilionários russos, de todos os poderosos do mundo. E o objetivo desse negócio é fazer o seguinte, uma série de etapas que vão passando até você conseguir passar a consciência do ser humano para um computador. Então, você transfere a sua consciência da sua mente para o computador, porque eles acham que a consciência está no cérebro, o que é uma idiotice sem tamanho. Tudo bem, eles acham isso. Mas aí Sim. a ideia é você pegar a consciência humana e você jogar ali dentro da máquina. Então, você não estaria mais com o seu corpo, você estaria só máquina. Mas não basta só isso. O plano deles é ir além disso. Não é você ter um corpo de ciborgue, um corpo de robô. Esse seria o passo seguinte. Mas o passo mais além deles ainda, isso está lá no site dos caras. Isso é que é a parte mais Uhum. louca. É transformar o ser humano num holograma. Apenas numa imagem
que se conecta aí, que fica voando no céu, toma a forma que quiser. Isso, obviamente, conectado em servidores, né? Então, seria bem aquela história da Matrix, que a gente viu no filme lá, né? Mais evoluída ainda, né? Mais evoluída ainda, né? Então tá lá no projeto, veja lá, 2045, tem vários passos. Tem videozinho, inclusive, institucional, é a coisa mais linda, e conta com o dinheiro do mundo inteiro para transformar o ser humano num holograma, né? Se eles não conseguirem transformar o ser humano num holograma, eu duvido que isso é impossível. Agora, no meio do caminho, nessa tentativa de fazer uma coisa impossível, eles vão fazer uma desgraça na nossa vida. Com certeza. Então tá lá esse Elon Musk, que o pessoal acha ele o máximo, eu acho ele um imbecil. Não, um imbecil não, porque ele é um homem muito esperto, mas eu digo, é um canalha, porque ele tá com essa história de implante de link neural para você controlar os seus objetos eletrônicos com um chip na sua cabeça, todo tipo de coisa nesse sentido de ciborgização do ser humano, né? Robotização do ser humano. Então, as empresas de Big Tech trabalham para esse movimento que a gente chama de transhumanismo, que é essa transcendência, essa transcendência não, essa ideia de superação da humanidade, que no meu entendimento é uma espécie de reprodução numa versão tecnológica e científica avançada daquilo que aconteceu quando Caim foi expulso foi expulso por Deus, amaldiçoado por Deus. Caim mata Abel e não se arrepende, etc. E Deus fala, olha, eu te amaldiçoo e mando você para uma terra bem longe, vou botar uma marca em você e ninguém vai poder matar você. Você vai ter que sofrer a sua vida inteira aqui. Qual que é a primeira coisa que Caim faz? Ele funda uma cidade. Então, na Bíblia, o primeiro registro que nós temos de cidade é a cidade criada por Caim, a qual ele dá o nome de Enosh, que significa homem. Ele dá o nome, e aí o que ele faz nessa cidade? Ele primeiro faz um muro, faz casas, cria armazenamento de alimentos, um exército, música e não sei mais o que. Está tudo registrado lá nos primeiros capítulos de Gênesis. Acho que Gênesis 4, Tá lá tudo explicadinho. Ou seja, o que ele fez? Ele saiu do jardim de Deus e criou um ambiente artificial para si, para que ele possa depender o menos possível de Deus. Ou seja, não dependo da colheita do ano, eu estoco meu alimento, não dependo da defesa de Deus, eu crio um exército para mim, para poder dominar os outros povos. Eu vou criar minha própria forma de entretenimento, eu vou artificializar as minhas relações através de coisas que, enfim, todo um ambiente artificial que ele cria. Que no fim a cidade é isso, é um ambiente que faz com que a gente não dependa de Deus. Ou melhor, dependa o mínimo possível, né? Então o homem do campo geralmente é um homem muito ligado à fé, porque ele sabe o quanto ele é impotente, né? O quanto ele é impotente. Basta a gente ver lá nos Estados Unidos o que está acontecendo com aquela nevasca, que 75% do território norte-americano está debaixo de neve. Aí você vê boa parte dos Estados Unidos sem luz. Aí o ser humano começa a entender a sua impotência. Mas Caim, para fugir de Deus, faz uma cidade. E é um ambiente artificial em que ele está usando a sua inteligência e os dons que Deus deu ao homem, né, para poder criar algo para se afastar de Deus. E esses caras aí da transhumanismo é a mesma coisa, só que numa proporção, né, muito mais louca, né, que é a alteração do próprio ser humano, inclusive do DNA humano. Né? O sonho dessa gente é fazer daquele filme Gattaca, né, em que eles alteram o DNA do ser humano. Se vocês não assistiram esse filme, assistam. Esse filme é profético, é lá dos anos 90, chama-se Gattaca. Assistam a este filme. É com como é o nome dela? Uma Truman, que fez Kill Bill, e com aquele rapaz inglês lá, o Jude Law. Esse filme é ótimo e conta exatamente o que esses filhos da mãe querem fazer com a gente. Gênesis 4, 15 a 24 aqui, ó. Tá aí. A história do Bernardo falou aí, ó. Então, quer ver? Lê aí o trecho do Caim fazendo a cidade. E o Senhor respondeu, cadê? Não, lá, edificou uma cidade com o nome de Enoque. Lá. Caim retirou-se da presença do Senhor e foi habitando na região de Nod, ao oriente do Éden. Caim conheceu sua mulher, ela concebeu e deu à luz, na minha Bíblia, a tradução de Enoch, e construiu uma cidade, a qual
pôs o nome de seu filho Henoque. Henoque gerou Irade, Irade gerou Maviael, Maviael gerou Matusael, Matusael gerou Lameque. Lameque tomou duas mulheres, uma chamada Ada e a outra Sela. Ada deu à luz a Jabel, que foi o pai daqueles que moram em tendas, entre os Aí, rebanhos. ó. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos aqueles que tocam cítara e os instrumentos de sopro. Música, né? Pronto, música e entretenimento. Circo. Isso. Sela, de seu lado, deu à luz a Tubal-Caim, pai de todos aqueles que trabalham o cobre e o ferro. Isso. Metalurgia, né? Metalurgia, tecnologia, Hum. armas, ferramentas para produção, para construção, para tudo que você puder imaginar. Uhum. É isso aí, tá aí, ó. Justamente. É isso mesmo. Quando eu fiz meu TCC, essa questão da processador quântico já é ventilada como uma tecnologia aceitável para o desenvolvimento humano. Meu TCC foi sobre inteligência artificial, então tive que ler algumas coisinhas sobre isso, Mas mas já. já Então, se aceita na dizem que universidade já está como dizem que já bem tá em humano. operação os computadores quânticos, né? É, verdade. Então, porque para colocar, imagina, o sonho dessa gente, né? Colocar Hum, todas as consciências humanas dentro do computador, você precisa ter um treco muito forte, muito grande, tem. né? Agora, a minha pergunta, o que eu fico pensando é o seguinte: esses caras querem transformar todos os seres humanos em hologramas, em robôs, em ciborgues, sei lá o que, né? Querem que a gente tenha carros automáticos que não fazem nada, que a gente não precisa fazer nada. A pergunta é: quem que vai controlar o servidor? Porque vai É. ter alguém lá que fazer a manutenção, porque o servidor quebra, acaba a luz, precisa atualizar o sistema, resolver um bug, ou seja, vai ter alguém que não vai ser ciborgue, nem holograma, nem vai ser automatizado, que vai estar cuidando da coisa. E são essas as pessoas que têm o poder. Entendeu? É isso que ninguém pensa. Quando, por exemplo, esses caras, a gente quer carros automatizados, carro automatizado, cacete, porque eles vão estar ligados num servidor que vão estar sendo cuidado por pessoas, ou seja, seu carro estará na mão de uma empresa, a direção Uhum. do seu carro, ou seja, a vida da sua família, que você está Dinheiro. dirigindo, está na mão de uma empresa nesse sentido, né? Então, É, complicado. E não sei se tu concorda, mas a meu ver a resposta que a igreja dá é muito simples, né? Com relação a tudo isso, né? No fundo, é aquela velha máxima, acho que a gente sabe, vão para suas casas, amem suas famílias e procurem fazer tudo para a glória de Deus, né? Não é nada também, pronto, creio que acabou. muito, muito portentoso, né? Aquela história, precisamos Cara, de um plano também para combatê-los. não, precisa de um plano, É, precisa combater, mas a sim, gente sim, tem que ter noção que é o seguinte: a gente não tem tanto poder, a gente faz o que dá. sim. Entendeu? E Isso. conta com a ajuda de Deus, entendeu? Porque assim, a fé cristã é muito simples, entendeu? Uhum. É você fazer isso que você disse e lembrar que os pecados são 10, entendeu? Deus fez em número de 10 que é para não complicar, entendeu? Então, assim, o ser humano só tem uma matiz entre 10 pecados, e aí são variações sobre o mesmo tema, ou combinações entre esses 10. É, É máximo isso. Depois tem uns outros lá que a igreja colocou, mas que são poucos, né? Mas o que eu digo é muito simples, né? Não precisa complicar, entendeu? uhum. Então, quem tem que complicar e discutir são os teólogos É. e nós não, nós somos os meros mortais. Nós não somos protestantes para ficar naquela macumba intelectual né, que a gente ficava Também antes. não, também não, também não. Exato. Os protestantes têm que viver a fé deles lá, o É, sistema deles e acabou, a gente vive o nosso, né? verdade. Mas é isso, meu querido. Isso. Tu quer abrir os comentários aí rapidinho pra gente? Só É. dar um oi pro pessoal aqui, ó. Autorizei os Ver o que comentários aqui. a galera tá falando. Pois agradecer vocês aqui que entraram aqui nesse horário 10h30 da noite, uma quinta-feira. Agradecer vocês aqui que assistiram a live. Como é que eu faço aqui, Diego? Eu deixo O salvo quê? essa live Deixa no meu salvo, perfil? porque depois eu baixo e jogo lá no do centro e no canal do YouTube, pra galera que depois quiser ver e tudo. Ah, tá bom. Beleza? Tá, eu vou deixar salvo no meu perfil, daí você baixa. Né? Tranquilo. Eu marco, sei lá, falando que já tá avisado. Tá no Tá jeito bom. lá já. Só uma coisa, o pessoal tá assistindo aqui. Na quinta, no sábado, eu vou estar em Florianópolis. Uhum. À noite lá
Ih, me esqueci o nome do lugar. Chama o Mas povo. nos meus stories aqui no Instagram, tem lá o evento em Florianópolis que eu vou participar de uma palestra, que eu vou falar o cristianismo contra o mundo, né? Uhum. E vai ser uma palestra interessante. Vou tocar algumas coisas que eu falei aqui hoje, mas vai ser muito bom e a gente vai quebrar o pau lá, vai ser sensacional. Tá Ô, bom? Um Bernardo, abraço. Oi, diga. e Sete Lagoas quando você vem de volta? É só a gente organizar, meu filho. Agora calma aí que tem uma galera aqui que quer te dar um abraço, quer matar a saudade, né? Ó, vem E cá. É, eu preciso pegar minha cota de queijo mineiro. é aí, ó. Ô, Bernardo. Oi, padre. Sua bênção. E aí, pessoal, tudo bom? É isso aí. Um abraço a todos, viu? Tchau, tchau, Diego. Tchau, até mais. Até mais. Adeus. Amém, 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 amém. Tchau, tchau.